4 erros amadores, tá? São simplificações amadores do processo de fazer a progressiva que podem culminar em problema no resultado final quando você for entregar esse liso, entregar o trabalho da progressiva para a sua cliente. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nessa live, nessa aula, nesse vídeo aqui de hoje, eu quero falar com você sobre os 4 erros amadores que atrapalham muito o liso perfeito na sua cliente. Você, profissional, tem que tomar muito cuidado com esses 4 erros. São 4 erros, eu diria que fundamentais, e que a imensa maioria ou já fizeram esse tipo de erro, ou continuam fazendo, e muitas vezes nem sabem que é um erro fundamental, ou seja, um erro de sustentação do seu trabalho para chegar no liso perfeito. Tá? Então vamos lá. Olha só, o que são esses 4 erros? São 4 erros amadores, tá? São simplificações amadores do processo de fazer a progressiva que podem culminar com um problema no resultado final quando você for entregar esse liso, entregar o trabalho da progressiva para a sua cliente, né? Então são simplificações amadoras. Tem coisas que dá para a gente simplificar, tem coisas que não dá para simplificar, né? Entre elas, esses 4 que eu considero os 4 maiores erros que um cabeleireiro pode cometer ao fazer o liso, ao tentar fazer o liso perfeito. Então, olha só, de onde que eu tirei isso? Eu tirei isso da minha experiência ensinando mais centenas de alunos, quiçá mais de 1000 alunos que eu venho ensinando nos últimos meses, e olhando os pontos cegos deles, a gente vai evoluindo e eu vou também mapeando esse tipo de erro, que são os erros mais comuns. Inclusive, no Método Lisos 2.0, que é o meu curso fechado e completo, com foco no liso perfeito, que ensina o método Lisos mesmo, que é um método que vai conseguir fazer você conseguir entregar o liso perfeito para a sua cliente, eu desenvolvi uma ferramenta que eu chamei de GPS Lisos, que é o quê? É um GPS mesmo, um passo a passo, detalhado, para saber o que fazer com cada tipo de cabelo. E aí a gente entra no nosso primeiro erro amador. O primeiro erro amador que você pode cometer é não diagnosticar. Esse é o primeiro grande erro amador. Por exemplo, mesmo que eu te entregue esse GPS, que é exclusivo para alunos do Método Liso 2.0, a tendência, se você não sabe diagnosticar, se você não tem o costume de fazer um diagnóstico capilar, as chances são que você não vai conseguir usar o GPS. Você não vai conseguir fazer as coisas certas, nas ordens certas, do jeito certo e para cada caso, de maneira certa. Por quê? Porque o diagnóstico capilar é a base para você entender com que tipo de cabelo você está lidando, para você entender quais são as necessidades de cada um dos cabelos que sentam na tua cadeira para alcançar o liso perfeito. E sem saber as necessidades de cada um desses cabelos, de cada tipo de cabelo, de cada situação de cada cabelo, a chance são que você não vai conseguir atingir o liso perfeito, né? Então, diagnosticar é o grande lance, tá? Não diagnosticar é um dos sabotadores, que são coisas que sabotam você, profissional, na sua busca pelo liso perfeito. E se você não consegue um liso perfeito, você não consegue agenda cheia. Então, vamos lá, não diagnosticar. Além disso, o diagnóstico capilar ele te dá a possibilidade, quando você faz um método de diagnóstico correto, focado e consistente, você ainda consegue, através do diagnóstico, melhorar o seu faturamento
e você consegue convencer a sua cliente das reais necessidades que ela tem com o cabelo dela. E assim você consegue, por exemplo, fazer mais tratamentos capilares, você consegue preparar melhor os cabelos para receber a progressiva e tudo mais, tá? Uma das coisas aqui, dentro do não diagnosticar, qual que seria então a solução para isso, né? A solução é você ter um método de diagnóstico que te ajude a criar, que te ajude a mapear o que esse cabelo precisa. E o que é que você vai precisar fazer com esse cabelo para conseguir atingir o liso perfeito. Então, um método de diagnóstico, tá? Para você poder mapear. Existe um método que eu ensino, que eu vou falar mais sobre ele em outros conteúdos, principalmente nos conteúdos que eu chamo dos aceleradores para o liso perfeito, que eu chamei de método HOPE de diagnóstico. São 4 passos básicos, cada letra é um passo desse método de diagnóstico e que te ajuda a descobrir o grau de erosão do cabelo. Por que é importante saber o grau de erosão do cabelo? Porque quando você entende, primeiramente, o que é grau de erosão? Existe uma classificação, eu criei uma classificação internacional para fazer o quê? Para conseguir distinguir em que ponto, qual é a situação desse cabelo, qual é a situação de saúde capilar desse cabelo. E eu, então, dividi isso em 5 graus, tá? Do mais saudável, então o grau 1 seria o cabelo saudável, o grau 2 seria um cabelo quase saudável, que começa a apresentar frizz. Depois o grau 3 é aquele cabelo que está ressecado, bastante ressecado, mas ainda não apresenta quebra. O 4º grau é onde o cabelo começa a apresentar quebra, ou seja, ruptura, ou seja, danificação realmente, né? É chamada de tricorrese. E depois tem o grau 5. Grau 5 de erosão eu costumo chamar que é aquele momento em que o cabelo está pela hora da morte, né? Então, ele está muito quebrado, né? Então, muita quebra, elasticidade muito comprometida e a resistência muito comprometida. O que isso quer dizer? Que esse cabelo está realmente pela hora da morte. Mas por que é importante saber o grau de erosão? Porque cada grau de erosão exige um jeito diferente para você fazer a sua progressiva, o seu processo de progressiva e conseguir atingir o liso perfeito. Não se faz a mesma coisa num cabelo que está saudável, a mesma coisa que você faz num cabelo saudável, não é a mesma coisa que você vai fazer num cabelo que está em grau 3, e que não é a mesma coisa do que você vai fazer num cabelo em grau 5. Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, o cabelo saudável ele tem todas as pontes de sulfeto ali, né, meio que intactas. Meio que intactas não, intactas. Então ele vai reagir, esse cabelo vai reagir de uma forma, em contato com a progressiva, ele vai reagir de uma forma muito diferente de um cabelo que está com, por exemplo, pela hora da morte, que ele não tem ali estrutura física mesmo, estrutura de ligação de sulfeto para conseguir ser alisado por um processo como a progressiva. Então é de extrema importância você entender a importância do diagnóstico, você saber como fazer um diagnóstico. Porque isso vai se refletir diretamente no seu resultado, de liso perfeito ou não. E o mais legal é que o método HOPE, com ele você vai entender como fazer para explicar para a cliente essa parada, para você convencer ela de que ela realmente tem uma necessidade ali. Tem uma necessidade real que precisa ser suprida. Tá? O primeiro grande erro aí, amador, é o não diagnosticar. Beleza. E o segundo? O segundo erro é não preparar o cabelo. Pensa bem. Sua cliente chega no seu salão, senta na sua cadeira. Qual que é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa que você deveria fazer seria o diagnóstico. Geralmente,
E olha só, galera, sentar a cliente na cadeira aqui, mexer no cabelo e falar, tá, vamos lá? Tipo, isso não é diagnóstico. Tá? E aí depois, qual que é a próxima coisa? Existe profissional até que nem lava o cabelo para fazer a progressiva. Mas geralmente, tá, o que a gente mais vê é o quê? O profissional pega, faz uma boa lavada com shampoo anti-resíduo. Alguns chegam até a deixar esse shampoo anti-resíduo agindo. E aí, beleza, enxágua, seca, aplica e bala. Só que é o seguinte, o cabelo, assim como uma cirurgia, assim como quando você for fazer um bolo, para você fazer um bolo, você precisa preparar. O que é preparar? Você vai separar os materiais que você vai usar. Por exemplo, uma preparação para você fazer um bolo é você bater a clara em neve. E aí depois é que você vai misturar ali todos os outros ingredientes para virar um bolo. Quando você vai fazer uma cirurgia, o médico, ele faz a equipe de enfermagem faz toda uma preparação. Então você tem que colocar a roupa X, a roupa Y, tem que fazer no seu quelate, deitar na cama, colocar, pegar a veia, separar os instrumentos. Tem uma série de procedimentos antes de fazer a cirurgia. E eu gosto sempre de comparar essa questão de cirurgia e a química do cabelo, que é a mesma diferença da cirurgia para uma consulta médica ou um tratamento médico, da química capilar para o tratamento do cabelo e para a consulta capilar. Então, é por isso que eu gosto muito de fazer essa analogia. Então, não preparar é um erro. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos grandes vilões, que sem a preparação, esses vilões vão estar agindo junto com o seu trabalho. Entre eles os MHDs, que são resíduos metálicos, halogênios e derivados do petróleo, que podem atrapalhar de forma gigantesca o seu trabalho e o seu liso perfeito. Por quê? Porque eles se ligam ao cabelo quimicamente, né? Então você tem o cabelo lá. Os metais halogênios, eles se ligam quimicamente ao cabelo, então eles vão ficar ali no cabelo. E os derivados de petróleo, que são os Ds, eles vão formar uma camada de bloqueio. Então o que acontece? Um deles pode reagir violentamente com a química, o outro deles pode ser que bloqueie a ação da química. Então, se você não faz uma preparação para a retirada desses MHDs, você vai ter uma péssima influência deles no seu trabalho. E, Felipe, são resíduos. Shampoo anti-resíduos não tiram esses resíduos? Infelizmente, não dá conta. Você precisa de um procedimento para tirar esses resíduos MHD. Dito isso, ainda existe um outro tipo de preparação que geralmente as pessoas não fazem, que é o que eu chamo de recuperação prévia, que é o quê? Você pegou um cabelo em grau 4 e 5. Aqui você já começa a entender a importância do diagnóstico Hope. Então você pegou um cabelo em grau, aqui, em grau 3 ou em grau 4. Em grau 4, por exemplo, ele vai precisar de uma recuperação prévia? Vai. Que tipo? Do tipo que trata cabelo que está em grau 4. Cabelo que está quebrando, cabelo que está ficando elástico, cabelo que está danificado. E se for grau 3, você tem que fazer uma recuperação prévia. Que tipo de recuperação prévia? Do tipo que trata cabelo ressecado com problema. Um problema de autorressecamento. E aí, então, quando você prepara o cabelo, você consegue um resultado muito melhor. E olha a influência que tem aqui o diagnóstico. Se você não fez o diagnóstico, se você usar simplesmente uma preparação padrão, o que pode acontecer? Pode ser que dê certo, pode ser que o que você esteja fazendo de preparação coincida com o grau de erosão desse cabelo que você está pegando, e pode ser que algumas vezes não dê certo. Por quê? Porque o grau de erosão daquele cabelo não condiz com o processo que você está fazendo. Né? Então, você precisa não só diagnosticar, como preparar. E você precisa realmente entender que o ponto-chave, o ponto zero,
de qualquer procedimento em cabelo é o diagnóstico. E depois, a preparação. Beleza? E para tirar esses MHDs? Procedimento que eu chamo de detox quelante, tá? Que eu uso há mais de 30 anos, né? Eu, não sei se você sabe, mas eu venho de uma família de cabeleireiros. O salão que hoje é meu, ele foi fundado pela minha avó, depois a minha mãe também se tornou cabeleireira e ela criou o detox quelante. Depois a gente foi aprimorando ao longo dos anos. Então, há mais de 30 anos a gente usa esse procedimento para a retirada dos MHDs, tá? O detox quelante tem aí o passo a passo dele em alguns dos meus vídeos. Tem também, eu falo mais a fundo sobre os MHDs e o detox quelante em outros conteúdos aí do meu canal. Você pode dar uma procurada. E a recuperação prévia, ela precisa ser de acordo com o grau de erosão e existe um jeito específico de você fazer isso, um tratamento prévio mesmo. O que é prévio, Felipe? É você fazer um tratamento, é você recuperar o cabelo antes, né, como preparação, antes de fazer realmente, propriamente dito, o liso. Beleza? Terceiro erro de amador. E essa aqui, algumas pessoas fazem, outras não, mas mesmo as que fazem, muitas vezes não conseguem entender a importância que tem essa questão aqui. Então, o terceiro erro é não escovar o cabelo durante a progressiva. Por que é que isso é um grande erro? Não sei se você sabe, mas a progressiva ela age nas pontes de sulfeto, tá? São pontes estruturais do cabelo, são as ligações químicas que dão estrutura e forma para o cabelo. Certo? Como que a progressiva funciona? A progressiva é como se ela fosse lá e amolecesse, tá? Falando assim, de uma forma bem simplista, não é exatamente isso que acontece quimicamente, mas só para você entender, para todo mundo que está me assistindo entender. É como se a progressiva desse uma amolecida nessas ligações. E aí depois, elas, igual um queijo, não sei se você já fez fundir, mas você pega, por exemplo, um tablete de queijo e coloca ele naquelas coisinhas de fundir assim, e aí esse queijo vai derreter, e aí você vai... quando sobra um pouquinho de queijo ali nessa panelinha de fundir, o que acontece? Ele estava um tablete, se a panela é redonda, ele vai ficar meio pastoso ali, esse queijo, e a hora que esfriar de novo, ele vai voltar para o estado sólido, ele vai ficar sólido de novo. Só que aí ele vai ficar na nova forma, na forma da panela. Então, é mais, assim, de forma, uma comparação, uma analogia bem tranquila de entender é isso. Então, é como se a progressiva desse uma amolecida nisso aqui, e aí depois você fixasse a nova forma, né? Se estava ondulado, você fixa a nova forma, por exemplo, lisa, tá? E o que é que faz? Então, assim, a progressiva faz essa parada ficar maleável, ficar flexível, para a gente poder dar a nova forma para o cabelo. E o que é que faz fixar? No caso do queijo, é quando o queijo esfria, ele fixa. No caso da progressiva, duas coisas precisam acontecer para que a nova forma se fixe. Uma delas é calor e a outra é secagem. Que é a retirada do produto da progressiva pela secagem com o calor. Se é o calor e a secagem que fixam a forma, o que acontece? Se você menospreza a escova, que é o primeiro momento da progressiva em que você vai colocar calor e vai secar o cabelo. Se você menospreza a escova, você não dá a devida importância que ela tem, as chances são que esse cabelo ele vai se fixar numa forma que não é a forma que você quer, que é o super liso, o liso perfeito. Eu vejo muita gente nem escovando, às vezes só seca o cabelo e vai para a chapa.
Ou às vezes faz uma escova lá meio chutada, meio... não, tá, de qualquer jeito, porque acha que é a chapa que vai alisar. Você ter uma técnica de escovação, você prestar atenção na escova, né, e sabendo que é o calor e a secagem que faz a fixação da forma do cabelo, você já vai passar para o passo da chapa com o cabelo praticamente pronto. Esse é um dos pulos do gato, que no Método Lisos 2.0, que é o meu curso completo, com foco no liso perfeito, a gente só faz 4 passadas da chapa. Olha que interessante. Somente 4 passadas da chapa por causa de uma escova bem feita. Então não escovar é um grande erro amador que muitos cometem. Não faça isso. Não faça isso. Não ignore o passo da escova. Por fim, e existe sim um jeito certo de escovar, né? Por exemplo, no Método Liso 2.0, eu ensino a técnica dos 3 moves, que são 3 movimentos que você faz para você conseguir ficar mais próximo ainda do liso perfeito, que é o movimento de alisamento, o movimento de polimento e a angulação correta da raiz do cabelo. Tem até uma brincadeira que eu faço com alguns dos meus alunos. E por falar nisso, eu quero mostrar para você aqui uma postagem de uma aluna minha do Método Liso 2.0 que, olha só, ela fez essa... Olha lá o que ela fala, e ela fez o teste da diferença da escova dentro do Método Lisos e da escova que ela fazia antes, do método anterior. Olha só o que ela fala ali, ó. Enquanto rolava a aula, fui corrigindo movimentos na vez dos colegas, porque o que ela está falando aí do Todos a Bordo, que é uma aula ao vivo que eu faço com os alunos do Método Lisos 2.0, né, onde eu pego os vídeos que eles gravam fazendo o procedimento e eu corrijo esse procedimento ali ao vivo, falando, eu tiro os pontos cegos, né, do aluno do Método Liso 2.0, falando, muda aqui, muda aqui, muda aqui, muda aqui. E olha só, o que ela mostra? Ela fez a escova na boneca dela. Olha lá o errado e o corrigido, olha só. Onde você acha que tem mais movimento aí? Você percebe como o caimento de onde está corrigido está um movimento muito mais natural do que aquele chapado artificial que muitas vezes a cliente não gosta? Olha só. A diferença dessa raizinha aqui para essa raiz mais chapada. Percebe que aqui parece um liso natural e aqui parece que fez o alisamento mesmo? Olha só que interessante a diferença que essa técnica pode trazer. Olha lá agora de frente a boneca, ó, como fica o movimento muito melhor aqui. Então assim, você consegue fazer com essas técnicas, você consegue fazer a progressiva ficar muito mais natural, muito mais... Porque assim, quem faz progressiva, cliente que gosta de progressiva, quer ter o cabelo liso, ninguém quer ter o cabelo liso artificial. E isso é um grande diferencial e as clientes percebem. Quando percebem, elas te dão mais valor. Se elas te dão mais valor, elas te indicam mais. Você enche a sua agenda. E quando você está mais valorizado, mais valorizada, você consegue cobrar melhor. Você consegue cobrar um preço maior, porque o que você está entregando é muito bom, é muito acima do que a maioria entrega. Então a escova não é só uma questão científica, mas é sim uma questão de valorização do seu trabalho e da sua carreira. Show de bola! Então vamos lá para o nosso 4º erro amador. Tá? E olha só, nada de errado se você comete um desses erros amadores. Tá? Apesar de serem erros amadores, está tudo bem, porque até então não existe nenhuma profissionalização profunda em progressivo. Né? E é por isso que eu coloco tanto conteúdo aí para vocês e é por isso que eu dou o curso Método Liso 2.0, porque eu acredito que a gente precise desse tipo de informação e que informação e conhecimento ninguém consegue roubar, ninguém consegue te tirar
é uma coisa que fica para você para o resto da sua vida e é replicável ainda por cima, né? Então vamos que vamos, olha só. Quarto erro de amador. E também temos um não aqui, ó. São coisas que o profissional deixa de fazer, que você pode estar deixando de fazer e pode estar te causando muito problema com os seus lisos, com as suas progressivas, que é não lavar no pós-progressiva. Como assim não lavar? Você termina a progressiva aí. Tchau, cliente. Vai lavar em casa daqui a 3 dias. Existem alguns problemas que podem acontecer com relação a isso, tá? Primeiro, Felipe, eu sei que algumas pessoas já estão falando, Felipe, mas no meu fabricante está escrito lá, ele falou que tem que deixar 3 dias sem lavar. Não precisa. O que tiver que acontecer durante a química, aconteceu. A transformação já está feita a hora que você termina a progressiva. Não existe mais nenhuma reação química para acontecer depois que você termina a chapa. Tá? É a mesma coisa que dizer que depois que a pessoa faz luzes, ela precisa ficar 3 dias sem lavar. Ora, mas se você já entregou o cabelo, pode lavar na mesma hora depois. A mesma coisa acontece com a progressiva. Felipe, mas assim a progressiva vai voltar. Galera, a progressiva não volta. Não volta. Se ela voltou, não é que ela voltou. Quer dizer que, em primeiro lugar, provavelmente você não conseguiu alisar direito. E tá tudo bem, é por isso que você está aqui comigo. Não lavar o pós-progressiva é um erro por quê? Primeiro, vamos pôr aqui para todo mundo ler. Primeiro porque você vai perder a oportunidade de ver o resultado do seu trabalho, de mostrar o resultado do seu trabalho para o seu cliente, sentir a reação que ela vai ter e bater foto disso, para você divulgar o seu trabalho depois. É interessante que eu sei que muito profissional tem até medo de lavar o cabelo depois da progressiva, medo realmente de não ter alisado, da cliente ficar insatisfeita, que prefere fechar os olhos, tapar o sol com a peneira e mandar a cliente para casa para ela lavar lá longe de você. Só que é o seguinte, quanto mais você faz isso, mais problema você tem de fidelidade com o seu cliente, porque se for para você ver um erro que você cometeu ali na escova progressiva, que você veja na hora, dentro do seu salão, para você conseguir resolver essa questão e não perder essa cliente. E o pior de tudo que pode acontecer, se ela não gostar do resultado, olha só, uma cliente que não gosta do resultado fala para mais 10, 12. A que gosta fala para mais 3 só. Então olha só a repercussão que você vai ter. Agora, se mesmo dando errado ali, não deu para alisar, você lavou na hora, não deu para alisar, e deu alguma coisa errada, você teve tempo de corrigir, e essa cliente ficar satisfeita, você transforma uma pessoa que ia falar mal de você para 11 pessoas, numa pessoa que vai falar bem de você para 3 pessoas. Tá? Essa é a repercussão que a gente tem. E em segundo lugar, você não lavar o cabelo após a progressiva, você pode estar correndo o risco de causar ali, dependendo do jeito que você aplicou essa progressiva, se o produto da progressiva encostou no couro, foi aplicado no couro cabeludo, você pode aumentar as chances dessa cliente ter um quadro de queda capilar, por causa desse contato prolongado aí desse produto. Então, lave o cabelo da sua cliente após a progressiva, tá? O jeito certo de fazer isso é bem simples. Você vai deixar o cabelo descansar de 15 minutos a 1 hora e vai lavar o cabelo com o shampoo. Tá? Qual shampoo, Felipe? Shampoo que atenda à necessidade desse cabelo. Que você descobriu ao fazer o diagnóstico. Beleza, galera? Então vamos que vamos. Esses foram os 4 erros amadores. Que se você resolver esses erros e parar de errar nesses pontos, eu acredito que você já vai começar a ter um resultado bem melhor. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Quero que você aproveite, curta a página, curta aí o canal do YouTube, para você continuar acompanhando conteúdos como esse. Beleza? Então a gente se vê numa próxima vez. Um grande abraço
e sucesso sempre!